Seja bem-vindo à videoaula sobre a Lei nº 11.419 de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. Essa videoaula vai ser feita de um modo diferente, com uma didática diferente, que vai ser com o uso de flashcards. Essa técnica de estudo ela vai te ajudar não apenas a aprender a informação, mas como guardá-la na memória até o dia da sua prova, desde que você faça as revisões. Então, muito bem, vamos lá, vamos embora, né? Vai muito além da leitura dos artigos. Vamos começar logo porque o tempo é precioso. Então, vamos lá, capítulo 1, da informatização do processo judicial. O que fala o artigo 1º? Ele vem falando do uso de meio eletrônico. Diz assim, ó, o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos dessa lei. Olha só, então está dizendo que o meio eletrônico ele é admitido tanto na tramitação do processo, na comunicação dos atos e a transmissão de peças processuais. O parágrafo 1º diz que aplica-se o disposto nessa lei indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. Então, veja bem os detalhes. Olha, ele aplica-se tanto no processo civil, no penal e no trabalhista. E aplica-se tanto na instância ordinária, né, no procedimento ordinário, e também no procedimento dos juizados especiais. E ele também é aplicável em qualquer grau de jurisdição. Isso significa que um juiz do interior, ele que atua sozinho numa vara, por exemplo, numa vara única de uma cidade, ele vai atuar com o processo eletrônico. Da mesma forma, o ministro do STF também pode atuar por meio do processo eletrônico. O parágrafo 1º ele diz que aplica-se em qualquer grau de jurisdição. O parágrafo 2º ele vem trazendo aí alguns conceitos. Vamos ver, olha só, para o disposto nessa lei, considera-se. Considera-se quer dizer conceitos. Então, olha só. Meio eletrônico é qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais. É só você se atentar às palavras-chave. Toda vez que estiver falando de armazenamento ou tráfego de documentos, quer dizer que é o conceito de meio eletrônico. Então, lembra aí, ó, meio eletrônico, armazenamento ou tráfego. O inciso 2 vem trazendo o conceito de transmissão eletrônica, que é toda forma de comunicação à distância, com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores. Então, preste atenção aí às palavras-chave. Olha, transmissão eletrônica vem falando de comunicação à distância. Dá uma ideia aí de movimento, né? Transmitindo. Então, está fazendo uma comunicação à distância. E olha o detalhe, é preferencialmente a rede mundial de computadores, não obrigatoriamente. O inciso 3, ele vem trazendo o conceito de assinatura eletrônica. Então, o que é assinatura eletrônica? Simples, é uma forma de identificação inequívoca do signatário. É para identificar quem assinou. E ela é feita de duas formas. Olha só, a linha A fala que é por meio de assinatura digital. E como que é feita a assinatura digital? Ela é baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora. Então, toda vez que falar que utilizou certificado digital, a identificação foi feita por meio de uma assinatura digital. Mas a linha B traz uma outra forma de se fazer essa identificação do signatário, que é mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário. Então, tem duas formas, a assinatura digital, que é baseada em certificado digital, e também é feita por meio de cadastro de usuário. Muito bem, nós vimos aqui o artigo 1º da maneira tradicional, né? Analisando o artigo. Então, agora nós vamos fazer o uso do flashcard para privilegiar aí a memorização e você ficar atento em como isso pode ser cobrado na prova, para você ficar bem preparado. Vamos lá. Veja bem,
Vamos ver, agora nós vamos analisar essas informações e, de acordo com o que a gente leu, vamos chegar às nossas conclusões. Olha como é que esse sistema ele nos obriga a fazer um exercício mental daquilo que a gente estudou. Vamos lá. O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais aplica-se indistintamente aos processos, são 3, nós vimos, né? E bem como aos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. Lembra aí desses 3 processos, quais são? Olha, civil, penal e trabalhista, estava no artigo 1º. Então, olha, o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais aplica-se indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. Considera-se qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais. Lembra das palavras-chave? Armazenamento ou tráfego? Nós estamos falando de quê aqui? Meio eletrônico. Considera-se meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais. Considera-se toda forma de comunicação à distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores. Comunicação à distância, lembra da palavra-chave? O que nós estamos falando aqui? Transmissão eletrônica. Então, considera-se transmissão eletrônica toda forma de comunicação à distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores. Próximo. Agora faz uma afirmação. A gente tem que ver se ela é verdadeira ou se é falsa. Vamos lá. Considera-se transmissão eletrônica toda forma de comunicação à distância com a utilização de redes de comunicação, obrigatoriamente a rede mundial de computadores. Né? Nós já vimos aí, eu fiz até uma ressalva quando estávamos vendo que essa parte aqui de obrigatoriamente, né? Tomar cuidado com isso, não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Por isso que a afirmação é falsa. Ela começa bem, olha, transmissão eletrônica, comunicação à distância, ok, mas não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Considera-se a identificação inequívoca do signatário por meio de baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada na forma de lei específica, ou mediante alguma coisa no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Tranquilo, né? Olha, identificação inequívoca do signatário. O que é isso? Considera-se a assinatura eletrônica, a identificação inequívoca do signatário, que pode ser feito por meio de 2 jeitos, lembra? Baseado por meio de assinatura digital, que é baseada em certificado digital, emitido por autoridade certificadora credenciada na forma de lei específica, ou mediante o cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Então, identificação inequívoca é assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica serve para isso, para identificar o signatário. E ela é feita por meio de assinatura digital, que é baseada em certificado digital, ou ela é feita mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário. Próximo. Ok. Então, encerramos aqui o artigo 1º. Vamos passar para o artigo 2º agora. O que fala aí o artigo 2º? Ele vem falando da prática de atos processuais. Como que ela é realizada? Veja bem, olha. O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante o uso de assinatura eletrônica, na forma do artigo 1º desta lei, sendo
obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Então, está dizendo aí que pode praticar ato processual por meio eletrônico, mas é obrigatório o uso de assinatura eletrônica, com a obrigatoriedade também do credenciamento prévio. Olha só, ele é feito anteriormente, né? Não tem como fazer um credenciamento posterior. Então, é obrigatório credenciamento prévio no Poder Judiciário. O parágrafo 1º diz que esse credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado. Então, para fazer o credenciamento no Poder Judiciário, segundo a Lei 11.419, é obrigatório a identificação presencial do interessado. O parágrafo 2º diz que ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar 3 coisas, olha aí, ó, o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações. Então, sigilo, identificação e autenticidade. Você pode gravar aí o mnemônico SIA, S-I-A, sigilo, identificação e autenticidade das comunicações. O parágrafo 3º vem falando que os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único. Eles não deverão. Eles poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto nesse artigo. Bora ver esse aí, artigo 2º, nos flashcards. Olha só. O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso na forma do artigo 1º dessa lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Então, para a prática de atos processuais em geral, nós vimos que é obrigatório o uso de assinatura eletrônica. Olha, o envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante o uso de assinatura eletrônica, na forma do artigo 1º dessa lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Próximo. O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado. Isso está certo ou está errado? Olha, o credenciamento no Poder Judiciário, ele exige a identificação presencial do interessado? Nós vimos que sim. Neste caso, o credenciamento, o poder do credenciamento no Poder Judiciário, ele é feito com a identificação presencial. Ao credenciado junto ao Poder Judiciário, será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar 3 coisas nas comunicações. Lembra do mnemônico? SIA. Veja bem, sigilo, identificação e autenticidade. Olha, ao credenciado junto ao Poder Judiciário, será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações. Mais um. Os órgãos do Poder Judiciário deverão criar um cadastro único para o credenciamento previsto nesse artigo. Nós vimos que essa afirmação é falsa, né? Eles não deverão, eles poderão, olha. Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto nesse artigo. Ok, encerramos aí o 2º, vamos para o artigo 3º, que diz: consideram-se realizados. Olha só, então o artigo 3º está falando de realização de atos processuais. Então, consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido o protocolo eletrônico. Então, pronto, a pessoa enviou no sistema, naquela data, naquela hora, é considerado como realizado o ato processual. E, nesse caso, deve ser fornecido um protocolo eletrônico. O parágrafo único nos diz que
Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, atender prazo, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 horas do seu último dia. Tempestivo quer dizer que foi realizado dentro do prazo, que obedeceu o prazo, né? Então, se o advogado ele tem que apresentar uma defesa, por exemplo, uma contestação no prazo de 15 dias, ele tem até o 15º dia, né? Até as 24 horas, para realizar esse ato processual. Então, se ele fizer até o último dia, até as 24 horas desse último dia, a petição é considerada tempestiva. Vamos para o flashcards. Então, veja bem, olha. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido o protocolo eletrônico. Essa afirmação aqui está ok, né? Está verdadeira. Aqui poderia ter colocado, né, do que poderá ser fornecido o protocolo eletrônico, mas é deverá, então está certinha. E o próximo? Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 horas do seu último dia. Também está certinha, né? Muito bem. Essa é a primeira parte da aula. Nós vamos parar por aqui para essa aula não ficar muito grande. Vamos sempre fazer aulas curtas para que você possa estudar em qualquer hora e em qualquer lugar.